acabaram falhando feio, né? Acho que a sua leitura é perfeita, Tironi. Assim, se a gente olhar antes do confronto, os elencos que tinham Botafogo e São Paulo, acho que a gente podia esperar até uma diferença, de repente, maior no que foi o confronto entre os 180 minutos. O São Paulo conseguiu ali, através de algumas estratégias, principalmente nesse segundo tempo aqui, trazer mais para um equilíbrio. Se você olhar no jogo de ontem, foram 20 conclusões a gol do São Paulo contra 10 do Botafogo. O São Paulo foi, se você olhar no cômputo desses 90 minutos só, ele foi melhor do que o Botafogo, na minha visão, apesar de ter sido dominado ali durante os 30 minutos iniciais. Mas assim, quando tem falhas de jogadores desse tamanho, e a gente lembrar também, o Lucas já tinha falhado contra o Atlético Mineiro, também um gol Sim. na frente ali, gol de cabeça que ele perde, né? E eu nem concordo contigo, não tem que ficar condenando o Lucas, até porque ontem eu não achei que ele fez um mau jogo, não. Ele fez um bom jogo. O primeiro ele não foi bem, mas nesse jogo ele criou chances ali, batalhou, conseguiu alguns dribles e tal. Não acho que foi uma atuação ruim, mas chama atenção, de fato. É um time que é mais envelhecido, né, em relação ao do Botafogo, que é muito mais novo. Isso até fisicamente, pelo menos no início, contou bastante. Depois eu achei que o Botafogo sentiu de forma curiosa, né, apesar de ser mais novo. Mas o Lucas e o Caleri acabam sendo decisivos no final das contas. E não estou nem falando pelo pênalti do Caleri, mas pelos dois lances ali e o Luiz Gustavo também, jogador bastante experiente, né? Nem achei, de novo, também não achei que ele fez um mau jogo assim, mas assim, é o volante que entrega uma bola daquela e toma o gol. Como é que você vai falar, justificar e dizer assim, não, tudo bem, até que depois que ele cometeu esse erro, ele se recuperou e tal. É mais ou menos o caso do Pulgar contra o Penharol semana passada. Não adianta o cara se recuperar depois de entregar um gol num jogo muito parelho ali, equilibrado, como foi esse jogo contra o Botafogo. Acho que nesse sentido, o São Paulo conseguiu de alguma forma chegar mais próximo de teve chance real de se classificar e acabou na falha dos seus principais jogadores. A gente estava comentando fora do ar. Eu acho que o Caleri é um jogador que briga muito, a torcida do São Paulo gosta muito dele, mas na minha visão ele sempre teve questões de finalização na carreira dele. Ele não é um grande finalizador. Ele é um finalizador ok, de nível ok. Ele não é um centroavante de primeira linha, digamos assim, daquele que você sabe que se tiver duas chances, uma ele vai fazer e tal. Ele perde bastante gol. Perde mesmo. Mas ele é o jogador, sim, como disse você, tem outras virtudes, né, que a torcida gosta muito. Luta muito, às vezes Não, faz um gol ontem ele lutou decisivo. muito, né? E Sim, ele estava apanhou enfrentando pra ali caramba contra o também. Barbosa e o Bastos. Até achei que a gente gosta dos negócios, tem que seguir o jogo e tal, que o árbitro argentino e tal, mas achei que o árbitro argentino, e aí não estou falando só dos zagueiros do Botafogo, não. Ele deu uma exagerada no vamos seguir o jogo, né? Teve umas Foi bolas ali que verdade. era falta, né? Sim, verdade. Foi Não mesmo. dá para o cara, o zagueiro, agarrar o atacante. Também aconteceu, porque chegou um momento que o Alan Franco e o Arboleda perceberam qual era o ritmo do jogo e começaram a fazer a mesma coisa do outro lado. Eles começaram a Exatamente. agarrar e derrubar, então foram dos dois lados. Mas eu achei que o árbitro estava muito. Não, tudo não é falta. Sei lá, achei que teve um exagero nesse critério. O Fabiano aqui, ele fala o seguinte: comentaristas que disseram que o Lucas joga mais pelo meio tem que trocar de profissão. Não lembro de 3 jogos que ele jogou bem no meio. Lembro de Vasco, Inter e Botafogo. Ele fala: não estou falando de vocês, que são ótimos. De fato, né, Mauro? Esse negócio é um negócio interessante do São Paulo. E aí eu aumento um pouco essa discussão para outras figuras. Então era isso. Todo mundo, não, é o Lucas no meio e o Luciano no banco. O Lucas no meio foi muito ruim, né? Quando ele jogou para o lado, ele melhorou ontem. Tem que jogar o William Gomes. Conseguiu jogar 25 minutos. Teve que entrar o Luciano. E que entrou direito. Né? Então, essa febre, essa loucura da torcida, que às vezes é incorporada até pelo time mesmo, até acatada por treinadores, também é uma questão, né? O Luciano, que era o cara que ninguém queria ver em campo, jogou bem ontem. A hora que ele entrou, o time melhorou muito. Mas também são circunstâncias de jogo, né? São momentos diferentes dentro de um jogo. Você tem um momento que o jogo começa, que o São Paulo tem em casa e está 0-0, tem um momento que o Luciano entra, o São Paulo tem em casa e está perdendo por 1-0. Então Uhum. você precisa do Luciano, porque o Luciano é um jogador ofensivo, o Luciano vai te ajudar a tentar empatar o jogo. São momentos diferentes. Por exemplo, se o Botafogo não tivesse corrido nenhum risco e sustentasse 1-0, nós estaríamos elogiando a postura do Arthur Jorge. Não, recuou o time, não correu risco, venceu por 1-0. Foi pragmático, mas ali ele tinha que conseguir a classificação. Não teve nenhum susto. Teve, claro que teve, né? O São Paulo criou chance, o São Paulo empatou, o São Paulo perdeu um gol incrível com o seu artilheiro.
Se o Calleri tivesse o aproveitamento esperado de um centroavante, infelizmente para o São Paulo ele não teve, o São Paulo agora estaria comemorando a classificação, ele seria o herói, né? E são esses detalhes que fazem. E o mata-mata tem muito disso, né? Porque é um jogo sempre, ainda mais uma Libertadores, valendo a vaga na semifinal, é um jogo de sobrevivência. Então todo mundo tem que deixar tudo dentro de campo, o desgaste é maior, a parte emocional arregaça com as pessoas, né? Torcedor, com técnico, com todo mundo, porque você vai no limite da emoção ali. Então até o comportamento dentro do campo ele fica comprometido. Difícil é ter tranquilidade em certos momentos, como você teria num jogo de pontos corridos, valendo mais 3 pontos, são 3 pontos, mas você sabe que ali você não está definindo a sua vida na competição. E ontem foi um jogo visceral nesse sentido, né? Numa situação assim extrema, eu diria, pela disputa como foi. Os jogos foram legais, né? Os jogos foram, mesmo 0-0 foi bom, o jogo ontem foi bom também, jogos disputados, com ingrediente de emoção. Agora tudo isso vira detalhe. O Lucas jogar por dentro, o Lucas jogar pela ponta. O melhor momento do Lucas no Tottenham foi jogando por dentro. Talvez por isso muita gente acredite que ele possa jogar assim, eu acreditava, né? Lembrando, quando ele fez aqueles 3 gols no Ajax pelo Tottenham e o Harry Kane estava machucado, ele jogava por dentro, atrás do centroavante, ele vinha de trás e funcionou. Então depende também do contexto, do time, de uma série de outras questões. Eu acho que essa passa a ser uma discussão menor. O São Paulo teve a chance. Do ponto de vista do São Paulo, as chances apareceram, no plural. O São Paulo teve um pênalti que caiu do céu ali é bem discutível até, no Muito momento que o São discutível. Paulo não estava Vocês ameaçando, de conseguiram repente. ver esse pênalti Esses na pênaltis imagem que do eu VAR? achei estranho um árbitro que não seja brasileiro dar esse pênalti, para falar a verdade. Né? Isso Eu que me também, estranhou mais. também achei. Foi um pênalti meio brasileiro, mas o fato é que o São Paulo teve o pênalti, perdeu. O jogador mais É. importante do time. E teve mais que um pênalti, a bola na pequena área. O galera não conseguiu ajeitar o corpo para empurrar a bola para dentro do gol. Ele foi Uhum. durão, aí chutou para fora. Se ele consegue ajeitar o corpo, ele toca para dentro do gol, acabou. Ele não teve recurso ali. Recursos mesmo, assim, de conseguir se posicionar para só empurrar para o gol. Não pode perder esse gol. Então qualquer É. discussão acho que vira uma coisa secundária, né, cara? Porque assim, o time de São Paulo lutou, criou, teve as oportunidades, não aproveitou. Agora, você não vai ter 10 oportunidades contra o Botafogo num jogo desse. Vai ter ali 2, 3. E teve. Fez uma. O Zubeldia, no final do jogo, falou a seguinte frase: lamentavelmente, eles nos roubaram uma bola no começo da saída, mas a equipe fez um bom jogo a partir dos 35 minutos. Vimos que eles estavam fazendo marcação individual no Lucas, na faixa do meio campo, então coloquei o Luciano, porque sabia que ele poderia pegar a segunda bola e o Lucas, pela direita, poderia estar mais ativo. A partir dos 35 minutos, o time foi superior ao rival. Senti que a equipe que passasse dessa série poderia ganhar a Libertadores. O Zubeldia, tem o que na conta do Zubeldia nessa história, Rodrigo? Então, eu achei que nos 2 jogos ele errou a escalação, mas também Inicial. concordo com nos dois jogos ele errou a formação. Por quê? Porque o Luciano é um jogador que dá mais, além dessa coisa de ter mais presença ali na frente, ele dá mais jogo de meio de campo. E das 2 vezes o Botafogo acabou dominando muito ali o meio de campo porque não tinha um jogador que voltasse e compunha. O Lucas tem essa característica de ser arranque e passe, arranque e passe. Jogador muito vertical, ele não dá muito jogo. Aí ficava o William Gomes numa ponta, o Calleri ali no meio, o Wellington Rato mais para a esquerda, né? Depois eles até deram uma invertida ali, mas enfim, ficavam jogadores muito isolados e pouca presença ali no meio de campo, e o Botafogo massacrando com aquela marcação, pressão, e o São Paulo sem saída. Quando entra o Luciano, justamente ele tem essa característica também de voltar, começar a dar um pouco mais de saída e tal, não sei o quê. Mas assim, também as modificações dele ajudaram o time, como disse o Mauro, no final houve as chances, né? Aconteceram ali. Você teve a possibilidade de classificar e o erro individual é que acabou pesando. Mas eu acho que teve esse aspecto de que nos 2 jogos a opção melhor talvez fosse o Luciano. É curioso, né? Porque no primeiro jogo ele deu aquele sermão lá no repórter por conta do que ele barra o Luciano e tal, não sei o quê, que ele é corajoso, bababá, e talvez nas 2 vezes ele não tivesse que ter barrado o Luciano. Aliás, estamos vivendo a era dos professores que dão aula de tudo, né? De jornalismo, de não sei o Era do quê. sermão. A era do sermão, a era do professor, do bedel, né? Esses caras vêm aí e falam. Ontem foi a vez do vencedor, o Arthur Jorge, né? Querer, né, crescer e reclamar de repórter, que uma pergunta que não era nem para ele. Vamos assistir a esse vídeo do técnico do Botafogo depois do jogo.
Você sabe muito bem aquilo que você viveu na pele no final da temporada passada, pelo time do Botafogo. Você permanece, participa de uma reviravolta, digamos assim. Queria que você falasse sobre essa sua trajetória dentro do clube, como um dos líderes do elenco, essa sua permanência e fazendo história agora, né, chegando tão longe num torneio de tanta importância. Já temos mais 10 meses desta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhámos e que passámos e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. Falem disso, não faz sentido, estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Mas desculpa, mas não faz sentido nenhum. Perdão, eu percebo a sua questão e posso até compreender qual é a curiosidade. Não se esqueça, não faça perguntas de agora, deste ano. Eu estou cá, está cá o Marlon, estamos para responder sobre o jogo, sobre aquilo que é a eliminatória, aquilo que é a competição. Não me vão buscar outra vez, não queiram buscar aquilo que não faz sentido. Eu já falei disto, a história está passada, está ultrapassada. Nós temos que olhar para o futuro e o futuro faz-se hoje. Ganhamos o jogo, o futuro faz sábado, voltamos a jogar com o Grêmio. Faz-te aquilo que é depois a próxima eliminatória, a meia final. É isso que nós temos que falar. Desculpe lá, mas não temos que falar de mais nada. Eu não estou discutindo de forma alguma, só explicando, porque é também uma oportunidade do Marlon mostrar também essa volta por cima. O Marlon mostra dentro do campo aquilo que tem que mostrar. Dentro do campo o Marlon e os Marlons da equipa mostram aquilo que tem que mostrar. Aquilo que é a realidade de hoje deste Botafogo. É uma equipa comprometida, séria, sempre a dar o limite e é isso que nós temos que ter. Marlon e todos os outros Marlons da equipa dão uma vida pelo Botafogo hoje e sempre. Desculpa, professor, só acho que era uma oportunidade até de não esqueça a oportunidade, não há mais oportunidade. De enaltecer o feito do Marlon também. Muito bem, tá aí o Arthur Jorge dando uma aula aí, né? De você deve perguntar faça isso. Perguntas. Aqui você... Ele manda qual a pergunta. Isso, faça perguntas, perguntas sobre não sei o que. Ele é o chefão cara das perguntas. É isso, é o técnico que reclama. Você fala, eu acho que vai chegar. Mal, acho que você devia ter mudado o time, acho que você devia ter feito isso, enfim. Mal educado, né? E não respeitou nem a pergunta que não era para ele. O que está virando meio que um modus operandi, né? Dos isso aí eu já falei. Isso aí só vai ter a solução no dia que todo mundo levantar e foi embora. Outro dia ele ficou na bronca porque um colega saiu. Acho que foi até o Cícero, né? Levantou porque o cara tem que entrar ao vivo na televisão, tem que gravar o boletim. Então ele faz a pergunta dele, às vezes é obrigado a sair. Ele entendeu como um desrespeito, né? E saiu também da coletiva. No dia que todo mundo levantar e sair, fora um ou outro baba-ovo que vai ficar lá, aí a coisa se resolve. Tem que parar com esse negócio. Outro dia o filho do Tite também veio dizer, né? Não pergunte isso, pergunte aquilo. Peraí. Eu até entendo o que ele quer dizer. Ele está preocupado, claramente, em não ficar falando mais do ano passado. Isso é um fantasma para o Botafogo, óbvio. Então, quando falou, o Marlon estava no ano passado, 2023, não toca um alarme na cabeça dele, e ele, não toca nesse assunto. Só que ele não tem esse direito. Essa é a questão. O pessoal da comunicação do Botafogo lá e tal, tem que falar para ele, cara, você não tem esse direito. A pergunta não é para você, e se for para você, você pode falar, não quero falar sobre isso, ok, ninguém pode obrigá-lo. Mas não tem um direito, cara. Sabe, o colega, que infelizmente não sei quem foi que fez as perguntas, até foi muito educado. Eu poderia dizer para ele, não perguntei a você, perguntei ao jogador. Mas, mano, eu não perguntei ao senhor, o senhor técnico. Vossa Excelência, por favor, espere, eu quero saber a resposta do atleta. Eu perguntei para o atleta. Mas não sei o que, a sua função é responder, a minha é perguntar. Nós estamos aqui para isso, não para debater. E é isso. Alguém tem que orientar, explicar, né? Não sei como é que é lá em Portugal, se também era assim. Não acompanhei o trabalho dele lá no Braga, nas coletivas, mas pelo amor de Deus. E num momento de alegria, né, cara? Pro Botafogo. Gente, o Botafogo tá voltando depois de 61 anos a uma semifinal de Libertadores. Pô, não é momento para esse tipo de coisa, né? E também não deixa de ser uma oportunidade pro jogador que é remanescente do time do fiasco do ano passado, da pipocada histórica, falar um pouco sobre o momento dele. Deixa o rapaz falar, também seria uma oportunidade para o cara falar um pouquinho dele também, né? Já que alguém perguntou. Será que o Marlon gostaria de falar? Ele se preocupou com isso? Se o atleta gostaria de falar? Porra, eu comi o pão que o diabo amassou aqui, ano passado a gente foi humilhado, perdemos o título ganho, foi um horror, mas agora estamos bem, liderando o campeonato, eliminamos o São Paulo, né? Vamos jogar semifinal. O atleta pode querer falar também, ele certamente tem algo a dizer, porque ele viveu tudo isso, né? E não foi fácil para o Botafoguense ano passado, depois daquilo que se passou. Aliás, a pergunta foi nesse sentido, né? Era até uma forma do cara falar, pô, é outro momento, eu tô aqui, dei a volta por cima, realmente foi ruim ano passado, mas agora eu tô legal. O nome do repórter é o Kaique Silva, ele é da Rádio Transamérica, foi ele que fez a pergunta lá, que era uma pergunta absolutamente pertinente e normal. Mas foi o Kaique? Não foi o Kaique, conheço o Kaique. O Kaique. Parabéns a ele pela elegância, manteve a classe.
Isso, exatamente. Foi bem Nem precisava tranquilo. pedir desculpa por nada, né, porque estava só fazendo o trabalho dele ali e foi destratado ali sem nenhum motivo, né. Assim, eu até entendo o incômodo com as perguntas sobre o ano passado, né, mas se está incomodado, responde de uma forma ponderada falando assim: "Olha, já superamos o assunto e tal, não sei o quê", não precisa perder a linha do jeito que aconteceu e especialmente não é para ele ficar dando ordem para as pessoas, né. Ele não é Ainda chefe mais do Kaique, não é chefe meu, não é chefe do Mauro, ele é chefe do Marlon, aí no vestiário ele pode dizer assim: "Faça a cobertura pela direita", aí ele pode usar o verbo imperativo. Numa coletiva de imprensa, ele não pode usar o verbo imperativo para quem não é subordinado a ele, né. a gente falando: já passou o ano passado", é um assunto muito relevante do Botafogo, o que aconteceu no ano passado, que não foi um negócio normal. E o Botafogo, nas 2, eliminatórias, ele flertou com a possibilidade de perder. Quase perdeu para o Palmeiras, quase perdeu para o São Paulo, ganhou as 2, aliás, acho que ganha uma casca bem interessante o Botafogo, que vai passando, e um time campeão, um time muito forte vai realmente se formando nesses momentos, né, e tá saindo, tá avançando. Era hora, né, até podia falar isso: "Ó, é assim que se forma um time forte, a gente renasce depois de uma queda e vai em frente", enfim. Não era tão difícil fazer uma resposta elegante e tranquila, eh, sobre isso. Eh, o Augusto Esperança fala que o técnico tem razão, a reação foi ruim, mostrou fragilidade, o Botafogo não ficou alegre, tá na cara, e o Marlon sinalizando com as mãos ia dizer algo: "Educação não é matéria que abunde", diz ele aqui. O Walter fala que é corporativismo, não é corporativismo, é educação, boa educação, má educação. Se você quiser não responder, fala: "Não vai responder, passa para a próxima", enfim, não precisa dar aula, para ninguém aqui. Olha só quem aparece, hein, vocês da imprensa, tá rouco, né, âncora, mas no fim sobrou a meta de 45 para vocês e férias. Então, vocês da imprensa, tem uma coisa das coisas mais legais que existe para quem gosta de futebol de verdade, é ir em estádio. Então eu tô muito feliz de ter ido ao estádio ontem, foi muito legal mesmo. Ficar aqui no chat é mais simples, mas é mais sem graça também. Muito bem, então, portanto, o Botafogo